6h50, Magna. 6h50, Narciso Machado. Eu estou de volta para a gente falar agora, tá, de uma reclamação que o Jornal da Fã, inclusive, já trouxe aqui, de uma prova para o concurso da Polícia Militar, o chamado TAF, né, o teste de aptidão física, que foi realizado e gerou aí muita discussão, muita polêmica. O assunto foi parar nas redes sociais, outros veículos também discutiram o assunto, trouxeram a reportagem e ontem foi tema na Assembleia Legislativa, inclusive pelo deputado Geórgio Passos. Mas para que você aí se situe, que a gente contextualize aí essa reclamação, esses candidatos do concurso, eles estão reclamando de irregularidades, né, na aplicação desse teste de aptidão física que foi realizado no mês passado. A gente trouxe aqui, inclusive, um trechinho do que estava circulando nas redes sociais, onde, né, de forma aí, a pessoa não se expõe, mas ela coloca aí o problema. Vamos só pegar um minutinho aí, Matheus, porque a gente já tem o deputado Geórgio Passos, que está conosco na linha, para falar sobre esse assunto, e ele que abordou esse descumprimento do que diz a legislação aprovada na Assembleia Legislativa. Vamos acompanhar. Para quem está conosco pelo nosso canal do YouTube, vai ter a imagem, e também quem nos acompanha pelo rádio na 99.7 está ouvindo. Vamos lá? Não só eu, como família de outros candidatos, né, vem se indignando, e é justamente pelo mesmo motivo, pelo mesmo coordenador, por ele estar usando, nós dizemos de uma forma de abuso de poder, porque ele não está seguindo o que diz o edital, o que exige no edital, e sim está vendo algo dele, ele que determina, né? Um exemplo é a questão da barra, que está muito acontecendo aí, que o candidato começa a fazer e ele não conta a partir do momento que o candidato inicia, sim a partir do momento que ele acha que deve contar, né? Fazendo com que o candidato chegue ao cansaço e não consiga concluir. Então, o objetivo desse coordenador é isso, né? Que o candidato, ele lá reprove, só que não está sendo reprovado conforme o edital. Ele consegue até fazer a mais ou o limite exigido, porque isso são comentários, são informações que os próprios candidatos trazem, né? E um familiar meu passou por isso, né? Reprovou por conta desse abuso do poder do coordenador. E nós pedimos, Fábio, governador do estado de Sergipe, nós pedimos ao Senhor, dê um olhar mais atento ao que está acontecendo. Procure saber, porque isso não é aceitável. Nós não podemos nos calar diante de uma injustiça. Isso está sendo uma injustiça com os candidatos. Pois é, então é isso aí. É o que nós colocamos, inclusive, à época, que circulou em redes sociais e vários veículos também, como nós aqui abordou o assunto. Bom, o deputado Geórgio Passos está conosco na linha para conversar sobre isso, já que ontem ele também fez uso da tribuna para questionar, inclusive, uma lei, eu acho que é a 9.537, que foi aprovada lá na Assembleia Legislativa. Bom dia, deputado Geórgio Passos, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Fã, comigo e Narciso Machado também, para lhe entrevistar. Bom dia, Magna Santana, bom dia, Narciso, bom dia a todos os ouvintes da Fã. Bom, deputado, o senhor fez uso da tribuna ontem na Assembleia Legislativa e o senhor abordou isso, a questão de uma lei, né? Eu acredito, e vi inclusive nas suas redes sociais, depois da publicação, muitos comentários nesse sentido, de pessoas que fizeram o concurso, estão inclusive até pedindo que haja algum tipo de ou anulação, ou que eles possam refazer essa prova. Eu queria que o senhor pudesse passar para a gente o que levou o senhor a usar a tribuna também tocando nesse assunto. Veja, Magna, lógico que o concurso da Polícia Militar é um concurso muito esperado, né, pelas pessoas que estudam e se dedicam a concursos públicos, não só em Sergipe, mas no Brasil. Algo que também é uma necessidade da sociedade sergipana, a gente repor, né, essas vagas que existem dentro da polícia em virtude, né, de todos os anos militares irem para a reserva. E a gente espera que esse concurso, né, seja um concurso realmente dentro da lei, com transparência e lisura. Com relação ao áudio que você colocou antes, da minha fala agora, eu também já tinha feito essa abordagem na Assembleia, dessa questão da avaliação, né, do TAF por parte de algumas pessoas que estavam lá, né, com essa responsabilidade.
inclusive pessoas que estavam treinando também candidatos, que depois também foram para ser avaliadores, isso também me chama muita a atenção, e falamos, e o governo e a banca examinadora, pelo menos para o deputado Geórgio, nunca trouxeram nenhuma justificativa. E aí continuamos a receber informações, e aí, né, uma das informações é que o TAF também teria sido realizado fora do horário que uma legislação nossa aqui em Sergipe permite. A Lei Luan Torquato, a Lei 9.537 de 2024, foi aprovada em setembro do ano passado, Magna, sancionada pelo governador Fábio Tidieri, ou seja, o Estado reconheceu naquele momento, com a sanção da lei, a importância de preservar também a vida dos candidatos. Por quê? Porque esse jovem que a gente citou, Luan Torquato, foi fazer uma prova fora de Sergipe, num horário, né, entre 10 e 16 horas, e acabou falecendo no TAF dele. E a gente não queria que aquilo se repetisse em Sergipe. E conseguimos sensibilizar os deputados de situação, lei aprovada por unanimidade, e aí, para nossa surpresa, diversos candidatos falando que essa lei não foi cumprida durante a realização do TAF, ou seja, fizeram provas, né, entre 10 e 16, onde o próprio Estado dizia que não podia realizar essas provas. Também a questão envolvendo os PCDs, que pela lei também o seu TAF deveria ser diferente de quem não é PCD. E aí ontem a gente fez essa cobrança na Assembleia Legislativa, porque já é muito difícil um deputado conseguir aprovar um projeto de lei na Assembleia. E quando aprova, o próprio Estado, onde o próprio governador sancionou a lei, que o governador poderia discordar, né, do entendimento da Assembleia, poderia ter vetado, né, aquele projeto de lei, mas não, o governador fez questão de sancionar, mas na hora de cumprir a lei não cumpriu. E aí eu acho que os candidatos, né, que foram prejudicados, que fizeram provas nesse período que não é permitido, que foram reprovados no TAF, lógico que vão precisar buscar a justiça para que o Poder Judiciário possa restabelecer o que está previsto na legislação aqui de Sergipe. É nesse sentido, Magna, que a gente cobra as autoridades e cobramos também, né, uma posição da Secretaria de Estado da Administração, da Polícia Militar do Estado de Sergipe e da própria banca examinadora. Não dá para deixar um concurso dessa magnitude ter qualquer tipo de mancha que venha tirar, né, a sua lisura, que venha tirar, né, que os candidatos façam de acordo com o que prevê a lei. Bom, deputado, então, diante dessa observação que o senhor traz, inclusive na lei, que já foi colocado, inclusive também, né, pelas pessoas que estavam aí na disputa e participaram, os inscritos no concurso, e que já vem colocando, então existe aí, de repente, baseado nessa lei, uma possibilidade, diante desse descumprimento, de que, de repente, essas provas possam ser refeitas. Existem com isso aí, abre-se uma brecha, uma possibilidade, já que houve um descumprimento da legislação? Na minha avaliação, sim, abre sim essa possibilidade daquelas pessoas que se sentirem prejudicadas, né, buscarem o Poder Judiciário. Como eu disse, quando a gente aprova uma lei, é uma regra, né, que o próprio Estado impõe à sociedade. E se o Estado, ele mesmo não cumpre, ele precisa ser punido. Nesse caso, através, né, da banca examinadora, que não sei se não observou ou se achou que poderia fazer de qualquer jeito, né. Essa lei, inclusive, na sanção, ela também vai assinada pela secretária Lucivana da administração, e a gente sabe que a Secretaria de Administração, né, é responsável também pelos concursos públicos no estado de Sergipe, ou seja, deveria pelo menos ter feito o alerta. Se fez e a banca não cumpriu, a banca precisa, lógico, ser punida. É um direito, lógico, individual, né, de cada pessoa que passou ali naquela prova e que precisa ser questionado. Por isso que a gente fez esse alerta ontem na tribuna da Assembleia, porque precisamos ir corrigindo essas situações. Precisamos que quem fez a prova e estava no horário não permitido para a realização tenha o mesmo direito de quem fez no horário permitido, né? Então, assim, é isso que a gente vai buscar agora. Vamos também, lógico, né, junto com a nossa assessoria jurídica, provocar o Ministério Público na condição de fiscal da lei, né, para que ele também possa se entender pertinente,
né, ajuizar ações ou até mesmo cobrar, né, da administração o cumprimento da Lei 9.537 de 2024. E a gente lembra, Magna, um caso, inclusive, recente, num concurso interno, né, de uma das corporações aqui militares de Sergipe, onde uma militar veio a falecer no TAF, que realmente são provas que exigem um esforço físico muito grande, e a gente sabe, né, das condições, principalmente aqui do calor intenso no nosso Nordeste, no nosso Sergipe, e a ideia é que quem faça o concurso faça, e se tiver ali um mínimo, né, das condições, passe, e não você submeter, muitas vezes, candidatos a uma situação como essa, colocando em risco, inclusive, as suas vidas. 7h08, estamos de volta aqui com o Jornal da Fã pela Fã FM 99.7 e também para você que está nos acompanhando pelo nosso canal do YouTube. Antes do intervalo, nós estávamos conversando com o deputado Geórgio Passos de Cidadania, abordamos já, você que está chegando de repente agora ou perdeu alguma coisa, nós abordamos a questão do TAF, que é o teste de aptidão física do concurso da Polícia Militar, que está gerando aí muita polêmica e muitas discussões, e inclusive o deputado ontem usou a tribuna para colocar que uma lei aprovada na Assembleia Legislativa foi descumprida na realização, inclusive, dessas provas no concurso. E antes, quando fomos ao intervalo, deixamos o questionamento aqui ao deputado sobre a situação do cidadania. Saímos dessa parte para falar um pouquinho agora sobre política, ele está conosco na linha, e eu deixei o questionamento ao deputado, o fato da Kitty Lima, deputada, ser também do seu partido e agora assume a condição oficial de vice-líder do governo na Assembleia, ou seja, uma certa contradição, né, para quem nos acompanha e vê a questão política. Como fica? O partido é de oposição e dentro do partido de oposição tem uma líder do governo, alguém defendendo. Como administrar isso? Ela vai deixar realmente o partido? Vai se esperar a janela? Queria que o senhor atualizasse para a gente essa informação, deputado. Veja, Magna, inclusive, semana passada a gente fez questão de ir até Brasília, conversar com o nosso presidente nacional de cidadania, Conte Bittencourt, e mais uma vez a gente ficou feliz pela confiança que ele tem no nosso trabalho aqui em Sergipe, nos deu aí carta branca na condução do partido para as eleições do próximo ano, então a gente reafirma, Cidadania é um partido que vai fazer oposição à reeleição de Fábio Mitidieri, então eu creio que é muito difícil, né, para a colega deputada mencionada aqui, próximo ano está num palanque que vai fazer oposição a Fábio. Com certeza, né, pelo que ela vem comentando, ela deve estar em algum partido aí que vai apoiá-lo. Até lá, lógico, também reunimos já o nosso diretório estadual, né, tratamos dessa situação. A executiva também estadual do partido hoje, né, está com poderes para dialogar, né, com a deputada Kitty, buscar aí um entendimento, não temos interesse em tomar mandato de seu ninguém, vamos dialogar com a deputada, encontrar, né, os dois uma saída, né, para que ou a deputada saia antes da janela, ou, lógico, né, na janela, por entender que ela deva apoiar um candidato que o partido não irá apoiar ano que vem. Mas também sobre esse tema da política, Magna, reafirmo tudo que eu venho falando também sobre a oposição em Sergipe. É necessário que a oposição em Sergipe se organize, que a oposição em Sergipe comece a dialogar, traçar as estratégias, traçar um plano de ação para enfrentarmos próximo ano essa disputa, né, contra o grupo do governador Fábio Mitidieri. E aí, lógico, para isso, precisamos que as forças de oposição, os partidos de oposição, quem quer fazer oposição em Sergipe, pelo menos sente na mesa, dialogue, e a gente possa, próximo ano, aí levar esse projeto, trazendo o que podemos melhorar ainda em Sergipe, né, fazendo o contraponto aí ao atual grupo que comanda o Estado já há décadas. Bom, deputado, para a gente ir encerrando aqui, mas o senhor disse uma coisa de que a oposição terá aí uma candidatura. Essa semana o Narciso entrevistou um pré-candidato que está aí se movimentando, alguns estão até achando até engraçada a pré-candidatura do advogado criminalista Emanuel Cacho, mas ele está
mostrando-se firme nesse sentido. E chegou a comentar aqui, disse, olha, estão achando que o governador vai ganhar por WO, mas não, a gente está buscando aí ter uma outra candidatura. O senhor acredita que de repente há condição, a oposição está conversando nesse sentido, para que realmente tenha, né, e uma candidatura forte para enfrentar, porque o que a gente vê nesse cenário é que, por enquanto, o governador está indo bem e está meio que sozinho nessa disputa. Então, Magna, sempre foi muito complicado, né, para os grupos de oposição em Sergipe enfrentar quem está no governo. Se a gente pegar o nosso histórico aí, a gente sabe o quanto é difícil, né, de fazer esse enfrentamento em Sergipe. Alguns é mais cômodo, né, ficar ali ao lado do governador. Lógico que nós, no caso do deputado Jorge Passos e o nosso grupo, vai manter a coerência de fazer oposição. Também vejo que se a gente não se organizar, pode chegar, né, no próximo ano nessa situação, mas tenho certeza, né, que vamos ter sim candidatura, vamos ter sim diálogo, né, com os partidos de oposição. No nosso caso, cidadania, nós temos hoje um quadro muito forte no estado de Sergipe, na nossa avaliação, que é o vice-prefeito da capital, Ricardo Marques, né, e a gente quer dialogar com outros partidos, né, formar uma chapa majoritária com tranquilidade, ouvindo e, lógico, colocando à disposição da sociedade, né, o melhor candidato que nós tivermos enquanto oposição, ou do Cidadania, ou de uma outra sigla. Isso é importante. Agora, que vai ter candidatura, vai, eu não tenho dúvidas, e o povo de Sergipe é que vai escolher se permanece com o que está ou se vai fazer aí a opção de renovar a política de Sergipe. Ok, então, muito obrigada, deputado Geórgio Passos, Cidadania, conversando aqui com a gente no nosso Jornal da Fã, trazendo aí essas informações a respeito da questão do TAF. Surge uma luz aí no fim do túnel, né? Então as pessoas que se sentirem prejudicadas, isso pode de repente aproveitar o que foi colocado pelo deputado ontem na Assembleia e falando também um pouquinho de política sobre esse cenário de momento. Deputado Geórgio Passos, muitíssimo obrigada por sua participação aqui no Jornal da Fã. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Magna, sempre à disposição. Um abraço aí a todos os ouvintes e, lógico, um abraço também para todos que fazem parte do grupo Café com Política. Um abraço. Obrigada, deputado. O pessoal acompanhando, com certeza.